Privilégio estar com os irmãos novamente. Amém. Vamos abrir Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. O livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Ele diz o seguinte: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Eis que venho sem demora, comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Evangelho de Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 31, nós faremos uma leitura longa, mas eu peço que os irmãos fiquem bem atentos. Diz o seguinte, Mateus, capítulo 25, versículos de 31 até o versículo 46. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me deste de comer, tive sede, e me destes de beber. Era forasteiro, e me hospedastes. Estava nu, e me vestistes. Enfermo, e me visitastes. Preso, e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Vamos ter mais uma palavra de oração? Nosso amado Senhor, a quem nós adoramos nessa noite, de maneira tão imperfeita, ó Senhor, com os nossos lábios, como os nossos lábios precisam ser tocados com a brasa viva do altar, Senhor, porque nós somos aqueles que somos como tição tirado do fogo. O Senhor realmente nos resgatou do lamaçal do pecado, nos resgatou dos nossos pecados, Senhor, e nos livrou da condenação que pesa sobre este mundo. Ó Senhor, como nós podemos compreender tamanho amor? Como nós podemos compreender seu tamanho amor que o Senhor dispensou a cada um de nós? Como nós podemos compreender que, por amor a nós, Senhor, o Pai nos transportou do império das trevas, Senhor, para o reino do Filho e do seu amor. E nessa noite nós chegamos ao Senhor, curvados em adoração, prostrados aos teus pés, Senhor, reconhecendo que o Senhor é o Rei que reina absoluto para todos sempre, reconhecendo que o Senhor está sentado à destra de Deus Pai e reina absoluto, Senhor. E, Senhor, que muito em breve, ó Senhor, o Senhor
trará a conclusão. Tudo aquilo que o Senhor predisse nesse sermão tão maravilhoso. Senhor, nós nos encomendamos a Ti nessa noite, cada irmão, cada irmã, cada um de nós, na Tua presença, para que realmente o Senhor fale aos nossos corações por meio da Tua palavra. Senhor, nós somos aqueles que necessitamos de ouvir o Senhor. E nós declaramos a nossa total dependência do Senhor. Isso é com temor e tremor que nós encomendamos às Tuas mãos os nossos 5 pães e os 2 peixinhos, para que o Senhor mesmo possa nos alimentar, porque somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. No nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, irmãos, estamos chegando, então, ao final desse sermão no Monte das Oliveiras. Somente quando eu vi a postagem do nosso irmão Jefferson, eu vi que já era a 8ª mensagem, né? Parece até que eu estou enrolando os irmãos, né? Os irmãos me perdoem se está demorando tanto tempo, mas realmente esse sermão ele é muito precioso. Foi o último, né, do nosso Senhor, aqui registrado no Evangelho de Mateus. E nós chegamos num ponto muito importante, sem querer me delongar demais, apenas uma breve revisão. Os irmãos se lembram que nós começamos exatamente abordando esse sermão do monte, esse sermão do Monte das Oliveiras, por conta daquelas 3 perguntas que os discípulos fizeram, e como, de fato, esses 2 capítulos eles se dividem em 3 grandes partes, né? Como nós mencionamos para os irmãos, é assim que, de alguma forma, a palavra de Deus divide toda a humanidade. A primeira parte é referente aos judeus, a segunda parte é referente à Igreja de Deus, e a última parte, essa que nós estamos lidando aqui agora, que é exatamente relacionada aos gentios, né? Aos gentios. Então, assim, realmente essas três grandes vertentes, se eu puder colocar assim, da profecia do Sermão do Monte das Oliveiras, ela aborda com grande exatidão as coisas que estão por vir. Algumas delas sabemos já se cumpriram, mas de maneira tão preciosa. O nosso Senhor, ele então compartilha com seus discípulos, né, aquilo que estava por acontecer até mesmo a consumação dos séculos. Essa última parte do sermão do Monte das Oliveiras tem trazido um pouco de confusão no meio do povo de Deus, a que de fato se refere, né, esse trecho que nós lemos. Nós vimos anteriormente, a última vez que nós compartilhamos, até de maneira sintética, né, nós trouxemos então aquelas 3 parábolas, né, que estão ali no final do capítulo 24, que é a parábola do servo bom, né, do servo mau, que mostra a responsabilidade que nós temos com os nossos irmãos e irmãs de dar o sustento no tempo correto, no tempo adequado. A nossa responsabilidade de estarmos fiéis ao Senhor, em servir os nossos irmãos e irmãs, até que o Senhor venha, até que nós encontremos com o nosso Senhor. Então, essa é uma das parábolas. A segunda parábola é a parábola das 10 virgens, que nos mostra ali a responsabilidade individual, né, de como, de fato, nós precisamos ter não apenas a nossa lâmpada com óleo, mas como nós precisamos estarmos preparados com a porção extra, né, na botija. E lembrando que essa parábola nos fala daqueles que dormiram no Senhor. E essa é uma advertência para nós, porque muitas vezes nós achamos que o Senhor possa responder esse anseio do nosso coração, mas nós não sabemos se será assim. Nós achamos que, de fato, nós não passaremos pela morte, né? Esse é o nosso desejo. Mas nós não sabemos qual que é o propósito do Senhor. Então, como é importante nós estarmos prontos, né, com as nossas botijas cheias, porque nós não sabemos se nós dormiremos no Senhor, ou se o Senhor virá e nos arrebatará para si. Então, nós temos que estar com as nossas botijas cheias. Então, esse é uma exortação para nós individualmente, né? E, por último, a parábola dos talentos, sobre a qual nós compartilhamos, que tem a ver como nós lidamos com aquilo que o Senhor depositou nas nossas mãos, como servos, como nós temos que lidar com aquilo que o Senhor nos confiou. Então, como é importante, então, nós entendemos que sobre nós está essa responsabilidade de que nos foi confiado algo pelo Senhor e que nós temos que nos ocupar com as coisas do Senhor até que Ele venha. Como fala na outra parábola, a parábola das minas, né? Nós temos que nos ocupar com as coisas do Senhor até que Ele venha. Muito bem.
Então, essas três parábolas, elas têm uma interligação muito importante, elas estão no contexto desse sermão do Monte das Oliveiras, de maneira muito, muito firme, muito intrincada, muito embebida, como a gente fala, né? Está muito bem encaixado ali. E, não menos importante, então, é agora essa parte que o senhor, então, vai falar a respeito dos gentios. O meu encargo, essa noite, no entanto, desculpa se eu estou me alongando demais com os irmãos, mas eu achei que seria muito importante nós tocarmos em algo que, às vezes, traz alguma confusão, que é a questão dos diversos julgamentos, os diversos tribunais. Então, antes de entrar nessa parábola, a parábola assim chamada dos bodes das ovelhas, ou dos cabritos das ovelhas, antes de entrarmos nessa parte, eu gostaria de rapidamente compartilhar com os irmãos aquela mesma transparência que eu já compartilhei, eu acho, né, no passado. Aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Ok. Eu acho que não é aqui. Ó. Os irmãos só me sinalizem para saber se vocês estão vendo estão vendo corretamente o que eu estou querendo. Acho que não, né? Um momentinho só. Deixa eu trocar aqui. Não é isso que eu quero mostrar. É aqui. Os irmãos estão vendo, então, os três tribunais. A tela cheia? Jefferson, tá ok aí? Estão vendo a minha tela, não a tela de controle, né? Estão vendo a tela de exibição, correto? Ok. Então, muito bem. Esse diagrama que nós já mostramos para os irmãos, de novo, eu gostaria de reforçar que isso se refere a um entendimento a respeito, né, das questões que estão por vir. Outros irmãos podem não concordar com esse diagrama, não tem problema, mas da maneira como nós entendemos aquilo que, de fato, nós temos entendido diante do Senhor, basicamente é o que está nesse diagrama. Então, o que nós estamos vendo aqui, basicamente, são três julgamentos, não são três tribunais. Na realidade, como o irmão Ni coloca, são quatro julgamentos, né? O primeiro julgamento, de fato, foi o julgamento sobre o nosso Senhor, onde ali o juízo de Deus desceu sobre o nosso Senhor por causa do seu pecado e por causa do meu pecado. E ali o Senhor Jesus foi julgado. Então, esse foi um grande julgamento que fez com que caísse sobre o nosso Senhor a ira de seu Pai, né? Então, o Senhor Jesus, ali na cruz do Calvário, ele foi sujeito a esse julgamento. Então, esses três últimos tribunais, se eu puder colocar assim, são esses que estão apontados aí. Nós temos, então, o Tribunal de Cristo, que é um julgamento, né? O julgamento das nações, que é exatamente esse que a gente acabou de ler em Mateus 25, de 31 a 46, e o juízo do grande trono branco. Então, muitas vezes, acontece de haver uma certa confusão entre esse julgamento das nações, que está escrito em Mateus 25, 31 a 46, com o juízo do grande trono branco. Certo? Eu não sei se eu vou ter tempo de chegar a tocar com mais profundidade nesses dois julgamentos, certo? Hoje. Mas, se não for hoje, se eu permitir uma outra vez, né? Aí o foco vai ser falar exatamente a respeito, com mais detalhes a respeito do julgamento das nações, que é exatamente o último trecho do Sermão do Monte das Oliveiras. No entanto, eu senti o encargo de talvez falar com um pouco mais vagar e com um pouco mais de detalhe a respeito do Tribunal de Cristo. Do Tribunal de Cristo. Há uma grande confusão e muita falta de compreensão no meio do povo de Deus a respeito desse assunto em particular, por conta de uma questão que é subjacente, uma questão fundamental, uma questão de base, né? Então, eu vou tirar aqui essa apresentação, mas os irmãos se lembram que nós vamos estar falando, então, hoje do Tribunal de Cristo, certo? Se eu permitir as próximas vezes, a próxima vez, nós tocaremos, então, nesse trecho que nós acabamos de ler em Mateus. Então, vou parar de compartilhar aqui.
Um momentinho só. Ok, muito bem. Então, a questão do tribunal de Cristo, como eu mencionei para os irmãos, de fato é algo que é fundamental para o nosso entendimento. E grande parte da confusão que aconteceu ao longo da história da igreja é essa dicotomia, essa separação que muitas vezes é trazida no tocante a obras, graça e obras. Nós lembramos como, pela misericórdia e graça do Senhor, o Senhor restaura essa maravilhosa verdade por meio do nosso Josué, o nosso Zorobabel, né? O nosso amado irmão Martim Lutero, quando o Senhor revela a ele a realidade da salvação pela graça, por meio da fé. Porque até então, o que era semeado nas mentes das pessoas, principalmente aqueles que estavam alinhados com a religião romana, era que, de fato, para você alcançar a salvação, era necessário as obras, né? Então, Lutero, tendo essa revelação do Senhor, ele, então, pela misericórdia de Deus, ele prossegue, então, a trazer à luz essa grande verdade. Com isso, como alguns falam, é como se o pêndulo tivesse na mente de algumas pessoas indo para um lado só, ou seja, é somente graça. É somente graça. Nós não temos que falar em obras como salvos. E aí está um grande problema que dificulta a compreensão de vários textos da palavra de Deus, né? O texto que nós abrimos hoje, que é o versículo lá de Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, o Senhor fala claramente, ele está falando à igreja, ele fala que ele tem um galardão, que ele vai conceder a cada um segundo as suas obras. Então, a questão de obras, ela não desaparece, né? Não é algo que a gente possa dizer que não, isso aí é uma maneira de escrever, tem algum tipo de metáfora envolvida aí? Não, de maneira alguma. A palavra de Deus é precisa, o Espírito Santo é preciso. E não é somente esse trecho em que isso é falado, e eu quero gastar esse tempo com os irmãos para a gente poder ver exatamente esses dois lados de uma grande salvação. Então, se os irmãos puderem ter paciência comigo, nós vamos ler vários textos, porque eu quero que isso fique bastante claro e que nós possamos, de fato, avançar com firmeza na palavra de Deus no tocante a essa realidade. Então, por um lado, nós temos a salvação e nós temos a questão do galardão ou da recompensa. Os irmãos abram comigo em Isaías, capítulo 55, um trecho também bem conhecido. Isaías, capítulo 55, no versículo 1. Observa bem como o Espírito Santo nos fala nesse trecho. Diz o seguinte: todos vós os que tendes sede, vinde às águas. E vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Como é possível isso, né? Comprar sem dinheiro, né? Certamente Isaías não conhecia o Pix, nem cartão de crédito, né? Nós não estamos falando de dinheiro do ponto de vista numerário, né? Mas aqui está falando de uma realidade tão maravilhosa. É um convite que é feito a todos vós, os que tendes sede. Vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro. Essa era a sua situação e a minha situação. Perdidos nos nossos delitos e pecados. Não tínhamos como pagar. Não tínhamos como comprar a nossa redenção. Impossível. Quem poderia nos redimir? Somente o sangue precioso do Senhor Jesus. Então, isso aqui nos fala de primeira mão como é importante nós entendermos que aquilo que Deus está oferecendo é gratuito. Eu sei que os irmãos devem estar com vários versículos já em mente, né, lembrando dessa realidade do dom gratuito de Deus. João capítulo 4, todos os versículos que os irmãos devem conhecer muito bem. 4:10.
Se conheceras, né, o Senhor Jesus aqui, naquela interação tão preciosa com a mulher samaritana. Ele diz assim, se conheceras o dom de Deus. Dom é algo que é dádiva, né? Alguma coisa que é entregue livremente. Se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Se conheceras o dom de Deus. Então, claramente, o Senhor está falando de alguma coisa que é gratuita, né? Outro texto conhecido, Romanos. Abra comigo Romanos, capítulo 6. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há a menor sombra de dúvida que a vida eterna é um dom gratuito de Deus. Então, observe bem, irmãos, nós estamos falando com clareza que a salvação, a vida eterna, é um dom gratuito de Deus. Basta nós crermos. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós recebemos essa vida, uma vida eterna. Isso não vem de nós, né? Como nós vamos ler daqui a pouco, mas não vem das nossas obras, da nossa força. Isso vem de Deus. É um dom de Deus. Efésios 2, que é exatamente isso, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, dádiva de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, claramente, o Espírito Santo está nos falando aqui, olha, a vida eterna, a salvação, ela é um dom gratuito de Deus. E ela não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, a salvação, ela não é proveniente das obras. Claramente, o Espírito Santo está nos falando isso aqui. Tito 3. Tito. Sumiu da minha Bíblia. Tito 3, capítulo 3, versículo 5. Não por obras de justiça. Versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça, praticadas por nós, mas segundo suas misericórdias, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Essa é uma realidade. A nossa salvação, ela é gratuita. Mais um versículo. Apocalipse, capítulo 22. Para que não haja dúvida, né? Versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, lembra de Isaías, ó. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. 1 João, irmãos podem anotar isso. Eu sei que eu devo cansar os irmãos com esses versículos, é muito importante que nós possamos ter esse fundamento sólido, para que não tenhamos dúvida a respeito disso. 1 João, capítulo 5, versículos 11 e 12, diz o seguinte: e o testemunho é este, que Deus nos deu vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Observa bem o cuidado, aqueles que talvez tenham lidado um pouco com filosofia, ou mesmo a questão de provas, né? A maneira como o Espírito Santo coloca, né, por meio do apóstolo João, é muito clara. Ele não deixa dúvida o caso contrário, né? Ele fala numa direção seguinte: aquele que tem o Filho tem a vida.
E ele, para não ter dúvida, fala assim, aquele que não tem o filho, não tem a vida. Pronto. Então, se não tem nada para que tenha qualquer dúvida. Né? E, por último, o apóstolo João também, no seu evangelho, capítulo 3, também um texto muito conhecido, os irmãos conhecem mais 3,16, mas o versículo 36 é igualmente importante. Diz aqui, porque quem crê no Filho, tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Essa da qual nós somos libertos, nós somos liberados, nós somos livrados dessa ira, porque nós cremos no Filho de Deus. Então, irmãos, que não haja dúvida. Quando se fala de salvação, a vida eterna ela é gratuita. Não tem qualquer esforço, nunca haveria qualquer esforço que você e eu pudéssemos fazer para podermos receber, ganhar essa vida. Basta crer, ela é de graça. Então, irmãos, não tenhamos dúvidas a respeito disso, ok? Mas então, como é que fica a questão da recompensa? A palavra de Deus nos fala diversas vezes sobre a questão do galardão, da recompensa. Então, existe sim, de fato, a questão de sermos retribuídos por alguma coisa que é realizada por meio de obras. Então, vamos ver, então, Apocalipse, de novo. Eu não preciso, irmãos, lembra, Apocalipse capítulo 22, 12, fala que o Senhor vai retribuir, vai galardoar cada um segundo as suas obras. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 8. 1 Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão ou recompensa, segundo o seu próprio trabalho. Então, olha só, irmãos, por um lado, nós estamos vendo que existe algo que é salvação, a vida eterna, mas agora nós estamos vendo que a palavra de Deus nos está falando a respeito de galardão, de recompensa por conta de obra, por conta de trabalho, ok? Aí certamente os irmãos devem estar lembrando da epístola de Tiago. Vamos um pouquinho mais para frente, algumas páginas para frente, em Colossenses. Colossenses capítulo 3. É necessário, irmãos, que a gente passe por esses versículos, viu? Eu sei que pode ser cansativo, mas é importante nós, de novo, lançarmos esse fundamento sólido, né, para que nós não tenhamos dúvida. Capítulo 3, versículos 23 ao versículo 25. 3, 23 a 25. Tudo quanto fizerdes, ação, tá vendo? Fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. São os versículos que eu acho que nós podemos nos firmar, né, de alguma forma. Existem muitos outros na palavra de Deus que, de fato, eles falam da mesma coisa, né? A gente não tem que ter dúvida a respeito disso, porque o propósito do Senhor é que, de fato, nós possamos ser vasos úteis na sua mão. Infelizmente, muitos que creram no Senhor hoje, eles entendem, estão satisfeitos, e, de fato, é uma grande satisfação em ter a vida eterna. É maravilhoso isso. Mas o Senhor, ele nos preparou. Versículo 10 de Efésios, capítulo 2. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Existe uma questão de continuidade, de processo que o Senhor está nos mostrando aqui. Deus já preparou as boas obras. Os irmãos, observem, tem uma chave importante aqui. Não é simplesmente de sair a esmo fazendo qualquer coisa, de maneira alguma.
Nós temos que lembrar que o nosso mover, ele tem que ser dirigido pelo Senhor. Ele tem que ser orientado pelo Senhor. Porque Deus já preparou de antemão essas boas obras, as obras que ele deseja que nós realizemos. Mas nós temos que realizar. Deus já preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. Então, essa é uma questão que é fundamental, irmão, para você e para mim. Então, assim, quando nós lemos esses versículos que falam a respeito de recompensa ou de galardão, isso talvez possa chocar muitos, né? Porque, de fato, essa foi aquela dicotomia que aconteceu lá atrás entre o romanismo, né, assim chamado, e o protestantismo. Certamente, né, como lemos na história, Martinho Lutero chamava a epístola de Tiago da epístola de palha, porque ele falou assim, com essa epístola eu não consigo lutar. Porque Tiago fala exatamente a respeito disso. Olha, você me mostra a sua fé, eu tenho que te mostrar a fé por meio das minhas obras. Quando Lutero lia aquilo, ele ficava assim, não pode, porque, afinal de contas, é tudo que eu estou lutando aqui é contra isso. Como é que Tiago escreve uma coisa dessa? E ele chamava aquela epístola de epístola de palha, porque talvez ele não tenha, naquele momento, entendido completamente o propósito de Deus naquilo que tinha sido colocado ali. Claro que ele gostava muito de Gálatas, ele gostava muito de Romanos, mas realmente Tiago, para ele, era uma dificuldade por causa disso. Era aquele momento em que ele estava vivendo. Então, irmãos, a questão das obras, elas são fundamentais para a sua vida e para a minha como cristãos. A pergunta é, se de fato eu não realizar boas obras, o que vai ser de mim? E se eu não realizar boas obras? Certamente, irmãos, se você crê no Senhor Jesus, você tem a vida eterna. Não tem dúvida contra isso. Mas então, essa questão vai ficar suspensa no ar? Claro que não. Porque a questão da recompensa, ela é o foco daquilo que o nosso Senhor está querendo para você e para mim. De alguma forma, a palavra de Deus nos adverte quanto à questão de nós não termos ou não realizarmos essas boas obras. E eu vou considerar só alguns poucos versículos com os irmãos, porque eu ainda não falei do tribunal de Cristo, vou chegar lá. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 a 27. 9, 24 a 27. Observe bem o que o apóstolo Paulo nos fala. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Observe que o apóstolo Paulo está falando de uma coisa muito interessante aqui, está falando do termo coroa. Tá vendo? Nós, porém, a coroa incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O apóstolo Paulo, de alguma forma, aqui, ele está fazendo uma referência àquilo que o próprio Senhor Jesus falou lá em Mateus, capítulo 11, versículo 12. Quando ele fala a respeito de entrar no reino, a entrada no reino. A entrada no reino, ela acontece por meio de violência. Vamos lá, Mateus capítulo 11. Versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e o que se esforçam se apoderam dele. Essa palavra esforço aqui, na realidade, no original, é violência. Ou seja, a entrada no reino dos céus era alcançada por meio de violência. Mas, irmãos, essa violência não é contra os outros, não. Essa violência é contra nós mesmos. É nós mesmos. É isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Se alguém quiser vir após mim, cada dia negue-se a si mesmo. Quando nós nos negamos a nós mesmos, que violência maior pode ter do que essa? Não é verdade? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Senhor convida. Observe que esse é um convite que o Senhor faz, que você pode não aceitar.
Mas claro que há consequências, porque é aquele que amar a sua própria vida, o que quiser preservar a sua vida, perdê-la. Isso aí significa a vida da sua alma, daquilo que você é. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, algumas pessoas falam aí do Evangelho, acha lá. Então, esse convite do Senhor fala exatamente da nossa necessidade de negarmos a nós mesmos, fazermos violência conosco mesmos. Na linguagem do apóstolo Paulo, do atleta, nós temos que, de fato, correr. Paulo está nos encorajando a correr para que nós possamos alcançar aquela coroa. Observe quando o Espírito Santo ali, né, o próprio Senhor, ele fala às igrejas, às 7 igrejas ali no Apocalipse. O tempo todo o Senhor está encorajando aquelas igrejas. Ele está sempre falando a respeito dessa recompensa. Nós não temos tempo de passar por isso agora. Há uma recompensa, há uma coroa. Existe algo que o Senhor tem encorajado, e é isso que ele deseja para você e para mim. Ele deseja com grande alegria nos trazer essa recompensa. Bom, vamos avançar mais um pouquinho. A questão do tribunal. O tribunal de Cristo, como conhecido do grego, a palavra é bema, ou bima, né, como nós sabemos no original. E por que é muitas vezes confundido esse que seria o bima, né, ou o tribunal de Cristo? As pessoas confundem como se fosse um outro tribunal, como se fosse o tribunal, o juiz do trono branco, outro tipo de julgamento que, de fato, que como a gente já viu, que de fato acontecerá. Mas desculpa. Mas o bema, ele é muito específico e ele é para aqueles que creem que foram redimidos pelo Senhor. Então, irmãos, vamos abrir na segunda epístola de Coríntios, a segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós, está falando comigo e está falando com você, todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Essa palavra tribunal de Cristo, no grego, é exatamente essa palavra bima, o bema. O que significa isso? No Oriente, ainda talvez seja frequente isso, mas as famílias se reuniam, né? Famílias grandes, né? Tinha o patriarca, aquele que liderava, ele se assentava exatamente numa plataforma um pouco mais alta do que o nível do piso, né, do chão. Dessa forma, ele ficava elevado. Esse, então, era o bema. Ele se assentava ali, então, para poder ver com seus familiares, aqueles que tinham trazido honra para a família, mas também aqueles que tinham trazido desonra para a família. E observa que é importante nós não termos clareza aqui, é que o que está dizendo aqui, porque importa que todos nós compareçamos perante o bema de Cristo, o bema, para que cada um desculpa, receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Infelizmente, isso trouxe grande confusão também ao longo da história da igreja, porque algumas pessoas interpretam isso como se fosse de fato que nesse momento pode haver perda da salvação, perda da vida eterna. Mas, irmãos, eu gastei um tempo com os irmãos com aqui todos aqueles versículos para que nós pudéssemos ter firmeza e entendermos que, de fato, a vida eterna é um dom gratuito de Deus. E aqui está falando de obras. Então, observa que as obras são uma coisa, a vida eterna, que é um dom gratuito de Deus, ela é outra coisa.
Então, aqui não se trata de perda de vida eterna, mas trata, sim, do nosso Senhor. Nesse dia, ele vai, de fato, nos chamar à sua presença e vai inquirir de você e de mim aquilo que nós realizamos por meio do nosso corpo. É o que o apóstolo Paulo fala aqui, por meio do nosso corpo. São ações, não é? São as obras que nós realizamos. Vamos ler mais um outro versículo, agora em 1 Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 3, novamente, capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3. Versículos de 10 a 15. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Então, olha só que interessante. O apóstolo Paulo está utilizando essa analogia, essa comparação, como um engenheiro civil, né, um construtor. E ele está dizendo que ele era um prudente construtor, porque, obviamente, ele lançou o fundamento. E esse fundamento, nós sabemos, irmãos, não é nenhum outro senão Cristo. Não existe nenhum outro fundamento. O único fundamento é o Senhor Jesus. Ele é a rocha. Mas aí o apóstolo Paulo lembra, porém, cada um veja como edifica. Versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, qual é? Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta, se tornará a obra de cada um, pois o dia, esse dia aí é nenhum outro, senão o próprio dia de Cristo. Dia de Cristo, não é o dia de Jeová, nem o dia de Deus. Esse é o dia de Cristo, e o dia de Cristo fala exatamente o dia do tribunal de Cristo. O dia a demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá recompensa, o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Está vendo, irmãos? É muito claro isso. Todavia, como que através do fogo. Irmãos, esse é um trecho muito importante. De maneira muito clara, o Senhor está nos dizendo o seguinte, olha, eu sou o fundamento. E as boas obras que vocês fizerem têm que ser aquelas que foram determinadas de antemão pelo meu Pai, para que vocês andassem nela. Um dos grandes problemas no nosso meio, no meio do povo de Deus, é que, de fato, muitas vezes nós, com zelo pelo Senhor, sem dúvida nenhuma, nos lançamos a fazer obras as quais o Senhor não determinou que fizéssemos. Nós temos que, de fato, entender e ter clareza no Senhor. Lembrarmos que nós não podemos nos mover sem que a coluna de nuvem se mova. Se a coluna de nuvem está parada sobre o tabernáculo, se ela não se move, irmãos, nós não podemos ousar mover. Mas nós devemos mover quando o Senhor, que é o nosso cabeça, nos der a direção para nos movermos. Certamente há um risco muito grande, por grande temor, isso gerar uma inércia em você e em mim. Como alguns falam, não, vocês serem extremamente espirituais. Não, nós temos que realmente andar no Espírito. Nós temos que entender do Senhor quais são essas obras. As necessidades são tantas, são muitas necessidades. Mas nós não podemos nos mover pelas necessidades. Nós temos que nos mover pelo Senhor. O exemplo que nós temos na vida de Moisés, Moisés viu o sofrimento do seu povo e ele tentou resolver literalmente na força do seu braço aquela situação. E Deus falou assim, esse não é o meu método, esse não é o meu caráter, essa não é a minha hora. Então, nós temos que compreender do Senhor isso. Nós não podemos ser negligentes, temos que ser zelosos
para que, de fato, nós possamos realizar aquilo que o Senhor tem determinado para cada um de nós. Romanos, capítulo 14. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 14. Versículos, a partir do versículo 10. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, nessa hora, quando nós somos chamados perante o Senhor, não tem essa história de chamar esposa, marido, filho, filha, amigo. Nós estaremos diante do Senhor para respondermos o que você e eu fizemos por meio do nosso corpo. Certa vez, e talvez já tenha mencionado isso para o irmão, mas foi algo que realmente tocou muito meu coração. Esse testemunho que eu ouvi, quem teve a chance de conhecer o nosso querido irmão, Devern Fromke. O irmão tem alguns livros, por exemplo, A Janela Mais Ampla, tem o Supremo Propósito, são livros tão preciosos da pena, do nosso irmão. Esse irmão faleceu, não tem alguns anos, mas ele conta um testemunho que durante muitos anos ele foi um missionário, e, irmãos, entenda bem, não estou falando nada contra o missionário, por favor, me entendam corretamente, nada disso, o Senhor realmente usa e tem usado missionários ao longo de toda a história da igreja, graças ao Senhor por isso, entenda bem. É o testemunho do nosso irmão. E ele atuou muito na Mocidade para Cristo, lá nos Estados Unidos. O Senhor realmente usou muito a vida dele. E trouxe um grande reavivamento naquela pequena cidade onde ele morava, onde a mãe dele morava, inclusive. E muitas pessoas, talvez da ordem de milhares, tenham sido tocadas por aquele trabalho que era realizado ali. E ele conta, então, que ele, pela misericórdia do Senhor, ele conseguiu construir 13 edificações, como se fossem alojamentos, etc., várias edificações, para que aquele servisse, então, de um acampamento, ou de um local para treinamento, daqueles que, de fato, iriam, então, propagar a palavra do Senhor e pregar o Evangelho. E, de alguma forma, secretamente, ele tinha algum orgulho daquilo. E, certo dia, ele saiu para poder pregar, acho que no norte do estado, não sei se era em Indiana, o estado que ele morava. E quando ele estava ali pregando, ele recebeu, então, uma notícia, não sei se um telegrama da sua mãe, dizendo que aquelas edificações tinham sido todas incendiadas. Porque ao longo daquele tempo em que ele esteve ali treinando aqueles jovens, havia muita oposição naquela cidade. E entraram pessoas naquele acampamento, e incendiaram aqueles prédios. Ficou somente o local que era onde eles se reuniam, só aquele local ficou. Terminado o compromisso dele lá no norte do estado, então ele retorna e vai até aquele local, daquele acampamento. E ele chega ali e vê literalmente somente cinzas. E ele ali, quebrantado diante do Senhor, e ele diz que não sabe se de fato foi algo que ele viu, mas ele sentiu, mas ele de repente se vê num lugar, com uma fila enorme de pessoas. Ele viu o Senhor sentado no seu sublime trono, o Senhor Jesus. E o Senhor então estava nesse processo de retribuir a cada um segundo as suas obras. E ele conta que, inclusive, reconheceu várias das pessoas que estavam naquela fila. E ele estava ali, diz ele, com os braços cheios, daquilo que ele tinha alcançado, daquilo que ele tinha feito no acampamento, tantas coisas que ele tinha realizado. E ele viu a fila se movendo e à frente dele outros irmãos que também estavam com os braços cheios. E um a um indo na presença do Senhor, e ele viu um que ele reconheceu também com os braços, ele descrevendo com os braços cheios, daquelas coisas realizadas. E ele diz que vê os olhos do Senhor como chama.
incidindo sobre aquilo que estava nos braços daquela pessoa e tudo virando cinzas. E ele vê aquela pessoa, então, saindo cabisbaixo, entristecido, entrando por uma porta, né, como diz ali, salvo, mas como que pelo fogo. E assim foi andando e estava chegando próximo da vez dele, aí ele viu uma irmã que ele sabia, uma irmã muito querida, que por muito tempo tinha conduzido uma simples reunião de oração com outras irmãs ao longo de muitos anos. E quando ele olha para os braços daquela irmã, ele vê ali pedras preciosas, ele vê prata, ele vê ouro. E quando aquela irmã chega na presença do Senhor, ela vê, e ele vê também, o sorriso de aprovação do Senhor, diante do que aquela irmã estava trazendo. E aquela irmã, então, entra com grande gozo, com grande glória, adentrando aqueles portões, ele não mencionou qual coisa era. E chegou a vez dele. Ele não sabe explicar por quê, mas o sinal é que chegou a minha vez. A cortina caiu. E eu ouvi o Senhor falar, ainda não. Aquilo moveu o coração dele de uma maneira tremenda. Eu digo, moveu o meu coração também. Porque ele pôde entender que, de fato, não era aquele muito fazer que ele fazia das boas ideias que ele tinha, das boas intenções que ele tinha. Mas, de fato, aquilo que se representa de mais precioso é a vida, a realidade da vida do Senhor Jesus. Aquilo que é feito pelo Senhor e para o Senhor. Então, esse testemunho do nosso irmão, isso me marcou muito. Eu vi esse testemunho mais do que uma vez. E realmente é algo que nos fala profundamente, pelo menos me fala profundamente ao nosso coração. Por um lado, sim, nós temos que buscar e andar nessas boas obras que o Senhor, nosso Deus, Ele preparou para você e para mim. Nós não podemos ser servos negligentes. O Simão se lembra daquela parábola que eu compartilhei com os irmãos a última vez, que é a parábola dos talentos. O Senhor concedeu a você e a mim. Não sabemos quantos, mas o Senhor concedeu a você e a mim talentos. Não estamos falando de talento de capacidade intelectual, outra forma de talento, como a gente usa normalmente, né, do ponto de vista humano. Mas o Senhor, sem dúvida, concedeu a você e a mim algo. E como nós somos exortados pelo próprio Senhor a estarmos ocupados com as coisas do Senhor até que Ele venha. Nós temos que ter um bom equilíbrio, ter uma boa direção em como estarmos ocupados. De fato, nós podemos estar ocupados com tantas coisas que são as nossas próprias coisas. Nós lembramos o remanescente que veio da Babilônia. Depois de chegarem ali e edificarem um altar, aí começa o processo de edificar a casa do Senhor, a coisa toda para, aí o Senhor faz, puxa vida, vocês estão aí com as casas apaineladas, todas bem ornamentadas, bonitas, a minha casa se encontra em ruínas. Então, nós temos que entender do Senhor como e onde nós temos que executar e exercer essas boas obras. Não é para que, eu vou falar de maneira talvez simples, não é simplesmente para que possamos ter o galardão, não. Mas é para que nós possamos, de fato, servir o nosso Senhor. E desse serviço, como a palavra de Deus nos fala, de amor ao nosso Senhor, o Senhor poder obter de você e de mim aquilo que Ele deseja. Nós não sabemos exatamente quais são essas boas obras. Eu vou ler 2 versículos para os irmãos, eu já estou concluindo. No Evangelho de Mateus, esses versículos sempre me chamaram a atenção, porque é curioso ver por que aparece esse termo aqui. Mateus, no capítulo 6, os irmãos entendam, por favor, não estou dizendo que essas são as boas obras, mas aqui nos fala a respeito de recompensa. Olha só que interessante. Mateus, no capítulo 6, versículo 2. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Não temos tempo de passar por todos os versículos que falam a respeito da recompensa, mas mais um, logo em seguida, versículo 5.
E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Mas olha o outro lado que o Senhor fala agora. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que te vê em secreto, te recompensará. Então, muitas das ações, irmãos, que você e eu talvez tenhamos que tomar, são coisas que acontecem em secreto. Nós não sabemos, nós temos que ouvir do nosso Senhor. Um pouquinho mais para frente, versículo 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim o teu pai em secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará. Existem outros trechos que falam a respeito dessa recompensa, né? Quando nós dermos um copo de água fria, quando nós... Bom, em suma, eu não vou me avançar aqui mais não, mas os irmãos depois podem procurar outros versículos na palavra de Deus que falam a respeito disso. O propósito nosso, né, o meu encargo com os irmãos, não é falar de recompensa como sendo, olha, nós temos que, de fato, buscar para chegarmos, sermos premiados. O objetivo, por um lado, não é necessariamente esse prêmio, mas o nosso prêmio é o Senhor. Não é verdade? Ele é nosso maior prêmio. Então, assim, aquilo que nós fizermos, nós devemos fazer como ao Senhor, dando por Ele graças, porque é para Ele que nós existimos, é para Ele que nós, e a Ele que nós devemos servir. Como nós devemos servir? Quais são essas boas obras? Nós temos que ouvir dele, que é o cabeça. Por isso, cada um de nós, nos apegando firmemente ao cabeça, cada um de per si, é o que a palavra de Deus nos fala, possamos compreender do nosso Senhor, como nós devemos prosseguir. Mas uma coisa por certo, irmãos, você e eu não temos o direito de não sermos operosos no Senhor. Nós não temos o direito de não realizarmos as boas obras que o nosso Pai já de antemão preparou para que você e eu andássemos nelas. Meu tempo se foi. Se o Senhor permitir, numa próxima vez, então, nós vamos compartilhar sobre esse outro, que é o julgamento das nações, que está lá no capítulo 25 de Mateus, versículos 31 a 46. Lembrando que ali, eu só vou dar um spoiler, como eles falam, observe que ali não é uma parábola, ali é uma ilustração parabólica. Ali é algo, ali o Senhor está falando de maneira tremenda, ele está descrevendo, ele está dizendo que ele vai vir como rei, né? E ali o Senhor vai, então, julgar as nações. Ali está falando dos gentios, ok? Então, se o Senhor permitir, se ele não tiver voltado antes, né? Se o Senhor permitir, nós, numa próxima oportunidade, estaremos, então, falando sobre esse outro tribunal, sobre esse outro julgamento, que é o julgamento das nações. Vamos ter mais uma palavra de oração? Senhor, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é tão precioso, é tão maravilhoso, em nos conceder uma salvação tão preciosa em Cristo Jesus de maneira gratuita, Senhor. Ó, Senhor, como nós podemos compreender tamanho amor. Senhor, nós, quando vemos que, de fato, o Senhor foi julgado por nós naquela cruz, e o Senhor levou sobre si todos os nossos pecados, como nós podemos compreender? Senhor, mas agora nós queremos dizer que nós desejamos, Senhor, servir ao Senhor. Sou como aquele servo, Senhor, que teve a sua orelha perfurada no umbral da porta. Queremos ser como aquele servo, Senhor, que serve ao Senhor, por amor ao Senhor. Ó, Senhor, que o Senhor venha fortalecer cada irmão e cada irmã nos dias em que nós vivemos, que possamos ser operosos no Senhor, segundo a tua orientação, segundo o Senhor, teu guiar. Fortalece-nos em ti, carecemos do Senhor. Senhor, nos entregamos a ti agradecidos, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém.